Ministro, Yuri Pita aqui falando com o senhor direto aqui de São Paulo. O ministro Vinícius Marques de Carvalho faz parte da comitiva do presidente Lula que está em Nova York, participou de reuniões também sobre assuntos correlacionados à área da transparência que atua a Controladoria Geral da União. Pelo que o senhor está explicando para a gente dessas inovações, ministros, por um lado, vai ser possível fazer, me parece, o caminho inverso do que normalmente a gente faz quando vai atrás dessa informação. Geralmente a gente parte do autor da emenda ou de onde saiu a emenda e agora vai se poder partir da pesquisa também do destino desta emenda. E com isso, na sua avaliação, vai inibir casos, por exemplo, como que recentemente está sob investigação e veio a público de um parlamentar de um estado destinar emendas para outro estado com o qual ele não tem nenhuma relação política, a não ser, muitas vezes, as relações partidárias ou até participação em esquemas sob suspeita, é isso? É importante mencionar, inclusive, que esse ponto específico, Yuri, já foi objeto de decisão do ministro Flávio Dino, né? Ele explicitamente proibiu esse tipo de situação em que um parlamentar destina emenda para outro estado que não aquele que o elegeu. Mas, independentemente disso, eu acho que a resposta é positiva à sua pergunta, porque as pessoas vão ter acesso a essa informação com mais facilidade, né? E vão poder saber se um parlamentar, principalmente, eventualmente, possam questionar por que um parlamentar do seu estado está destinando emendas a outro estado, por exemplo. Isso pode, eu não estou aqui questionando, obviamente, os objetivos, né? Podem ter objetivos legítimos que faça isso acontecer, mas o fato que para nós aqui importa, da perspectiva de quem gere o portal da transparência, que essa informação esteja à disposição do público, né? O portal da transparência ele não inventa nada, tá, Yuri? Ele só apresenta as informações que a gente consegue obter a partir de dados e informações públicas que a sociedade precisa ter acesso. Ministro, tem mais uma pergunta para o senhor aqui de Brasília, que é o seguinte, quem é que alimenta, então, com dados, esse banco de dados, essas informações, para que elas estejam disponíveis no portal da transparência? Eu te pergunto isso porque até então a grande crítica em relação às emendas parlamentares era justamente a falta de rastreabilidade e não só, às vezes, o próprio governo não saber exatamente o que estava indo, né, essa digital para onde. Agora, quem alimenta isso e mais, se não alimentar, queria saber se tem um prazo, e se não alimentar, haveria algum tipo de consequência para quem não prestar as informações dentro de um prazo, que eu não sei nem se existe, ministro? Débora, obrigado essa pergunta, ela é bem relevante pelo seguinte sentido. Essas informações sobre as emendas parlamentares, sobre os usos dos recursos públicos de uma maneira geral, a grande maioria delas já está no portal. Sempre esteve, digamos assim, ou está há algum tempo, digamos assim. A questão é, primeiro, a possibilidade que a gente tem de reorganizar essas informações e permitir que haja um acesso mais amigável para a população de uma maneira geral, ter esse acesso a essas informações. Isso é uma coisa relevante. A outra coisa eventualmente, as situações em que você tem, que é o debate, inclusive, sobre a RP9, a RP8, né, que é chamado emendas de comissão, ou popularmente conhecido como orçamento secreto, que foram objeto da decisão do ministro Flávio Dino, que essas emendas fossem publicados os patrocinadores dessas emendas, que são aqueles parlamentares que fizeram, na verdade, a proposta daquela emenda que, no fim, virou uma emenda de relator, por exemplo. Nessas situações específicas, como eu acabei de dizer, que o portal não inventa, a gente coleta e recebe as informações, a gente vai precisar, obviamente, receber essas informações para que nós possamos colocar no portal as informações sobre os eventuais patrocinadores de cada uma dessas emendas.